Existe uma pergunta que quase todo mundo já fez em silêncio. Por que eu estou passando por isso? Porque quando a dor chega, tudo muda. Sua mente muda, sua rotina muda, sua fé é testada e até aquilo que parecia firme começa a balançar. E uma das histórias mais profundas da Bíblia sobre isso é a história de Jó. Só que muita gente conhece apenas a superfície. Conhecem a parte em que ele perdeu tudo, mas não entendem o que essa história realmente revela. Porque a história de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre transformação. Jó era um homem correto, tinha família, estabilidade, respeito, e de repente tudo começa a desmoronar. E o mais difícil nisso tudo é que ele não entendia o motivo. E talvez essa seja a parte mais dolorosa do sofrimento, quando você não entende o porquê. Porque é fácil confiar quando tudo está bem. O difícil é continuar acreditando quando sua realidade parece contradizer tudo aquilo que você esperava de Deus. E talvez hoje você esteja exatamente assim, cansado, frustrado, tentando entender por que certas coisas aconteceram na sua vida. Talvez você tenha perdido algo importante. Talvez alguém tenha ido embora. Talvez sua mente esteja cansada de lutar todos os dias e aos poucos você começa a se perguntar se Deus realmente está vendo tudo isso. Mas a história de Jó revela algo poderoso. Deus estava trabalhando mesmo no silêncio. Enquanto Jó achava que tudo estava acabando, algo muito maior estava acontecendo nos bastidores, e isso é difícil de aceitar porque nós queremos respostas imediatas. Queremos entender agora, resolver agora, sair da dor agora. Só que Deus trabalha de formas que muitas vezes a mente humana não consegue compreender no momento. E olha que interessante, a maior transformação de Jó não foi externa, foi interna. Antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Depois da dor, passou a conhecer de verdade. Isso muda tudo, porque às vezes o sofrimento não vem apenas para destruir algo, mas para revelar algo dentro de você que nunca apareceria sem aquele processo. E eu sei que isso pode soar duro, mas existem níveis de maturidade, fé e consciência que só nascem na dor, porque a dor quebra ilusões, quebra orgulho, quebra distrações. Ela obriga você a olhar para dentro. E talvez hoje você esteja tentando fugir exatamente do processo que pode transformar sua vida. Jó também nos mostra que nem todo sofrimento é castigo. E isso precisa ficar claro. Tem gente que acha que todo problema é punição, mas nem sempre é assim. Às vezes o processo não é sobre condenação, é sobre construção. Deus estava formando algo em Jó que ele ainda não conseguia enxergar. E talvez esteja acontecendo o mesmo com você agora. Talvez você esteja julgando sua vida pelo momento atual, sem perceber que ainda existe um processo acontecendo, e é por isso que desistir no meio pode ser tão perigoso, porque você abandona a construção antes dela terminar. Jó perdeu bens, perdeu estabilidade, perdeu pessoas, mas no meio de tudo isso, ele aprendeu algo que mudou sua visão completamente. Ele entendeu que sua fé não podia depender apenas dos momentos bons, porque qualquer pessoa acredita quando tudo está funcionando. A verdadeira fé aparece quando nada faz sentido, e mesmo assim, você continua. E talvez esse seja o ponto onde você está agora, no meio de uma fase que você não entende, no meio de um silêncio que dói, no meio de perguntas sem respostas. Mas se tem algo que a história de Jó ensina, é que o silêncio de Deus nunca significa abandono. Deus continua presente mesmo quando você não consegue perceber. E enquanto você acha que está apenas sobrevivendo, talvez Deus esteja fortalecendo algo dentro de você. Então, não apresse processos que ainda estão te moldando.
Não conclua sua história no meio do caminho, porque o mesmo Deus que estava com Jó no sofrimento continua com você agora. E talvez um dia você olhe para trás e perceba que aquilo que parecia o fim era apenas o começo de uma transformação muito maior. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua fé e sua consciência todos os dias.